Sim, tá vendo bem, professor. Beleza. Pô, esse negócio que mudou agora, que tem que aceitar as pessoas. Então, galera, vocês viram o material que eu passei lá para vocês? Peguem o material em mãos aí, por favor. E vamos lá. Se tiver alguém aí para aceitar, qualquer coisa vocês me falam, tá? Estão ouvindo bem? Eu tô, professor. Todo mundo? Então, galera, ó, o que eu tentei fazer para vocês hoje? Eu trouxe meio que um resumo, sabe, do que é essa parte da matéria, tá? Equação de Euler para escoamento em vice. Isso aqui, basicamente, é a equação de Bernoulli, certo? Por que trouxe, por que eu coloquei esse enunciado aqui? Eu não vou nem falar sobre ele agora, mas eu quero que vocês deem uma olhada depois, porque, na verdade, assim, para a gente usar Bernoulli, vocês viram que obrigatoriamente, a gente tem que ter 4 considerações na situação, né? Então, o porquê disso? Então, hoje é mais aplicar um pouco, certo? E vocês viram que o último exercício eu deixei em branco, né? Porque esse último exercício é o que eu quero que vocês me entreguem na próxima semana, tá? Eu não sei se vocês olharam lá no sistema e se deu certo isso, mas a ideia agora é que todas as atividades que sejam para vocês... Peraí, deixa eu aceitar aqui, não sei se deu certo. Professor, que seria o exercício número 2, não é isso? Isso aí. Certo? Você viu que um eu resolvi e o outro não, né? Aham. Então, é isso aí mesmo. Aí eu vou até falar um pouco sobre ele hoje, tá? Até por isso que eu deixei em branco aqui. Ontem, depois que acabou a reunião, a palestra nossa, eu fui para uma outra reunião lá da FATEB, eles mostraram para a gente algumas outros aplicativos que a gente pode utilizar lá, eu vou tentar usar um com vocês, tá? Então, logo depois. Então, ó, o que eu peço para vocês? Lerem esse conteúdo depois com calma, tá? Agora nós vamos só... Peraí, deixa eu aceitar aqui. Não sei se... Ah, deu certo. Beleza. Então, ó, no texto fala o porquê das considerações. Tá. Equação de Euler para escoamento em vice. Primeira coisa, escoamento em vice. É a mesma coisa que sem viscosidade. Tá? Esse termo aqui, invícido, é igual a sem viscosidade. A viscosidade ela é representada aqui em TQM pelo... É o Mi, né? Que é esse Uzinho aí, que tem esse... Ele tem a perninha um pouco maior. Tá? Então, sempre esse termo aqui é a viscosidade. Nesse caso aqui, vocês viram aqui que ele é um fluido ideal, né? Na verdade, não existe nenhum fluido, pelo menos que a gente aplica na prática assim, que ele não tem viscosidade. Mas lembra, considerações, certo? Vocês deram uma olhada, né, aqui, que ele fala aqui um pouco de linha de corrente. Eu não sei se vocês já viram o que é linha de corrente, mas a linha de corrente, como que a gente pode fazer? Quer ver, ó? Dê uma olhada aqui na figurinha aqui, ó. Vamos supor que essa garrafinha d'água aqui, ela é objeto de estudo, tá? A linha de corrente, pense que aqui da esquerda aqui para a direita tem um ventilador, tá? Então, esse ventilador vai estar soprando aqui. A linha de corrente é como se a gente pegasse um corante e colocasse nesse ar que vai estar passando. Quando a gente joga tipo uma partícula assim, deixa eu só aceitar aqui. Quando eu jogo uma partícula, Tá em né, aula? no corante, a gente vai conseguir ver o caminho que essa partícula vai estar percorrendo. A linha de corrente existem várias linhas de corrente, certo? Dentro do escoamento. Então, pensa que dentro dessa água aqui, se eu estivesse jogando um fluido aqui dentro, imagine que cada ponto aqui, se eu acompanhar o caminho dele, aquilo é a tal da linha de corrente, tá? Ah, por que a gente utiliza aqui? Aqui, nesse momento, é uma consideração, tá? Então, não precisa, não entendi depois.
Eu até tento fazer para vocês o que é a linha de corrente na figurinha lá depois que a gente vai utilizar, tá? Essa folha 1 e 2, nada. Aí na folha 3, tá? Na página 3 aí, ele traz a equação de Bernoulli. Então, foi feitas as considerações, daí mexe com a equação, e a gente chega na equação de Bernoulli. O que é a equação de Bernoulli? A velocidade ao quadrado dividido por 2, mais a pressão dividido pela densidade, mais a gravidade vezes a altura. E isso é igual a uma constante. Então, se isso é igual a uma constante, se eu tiver em uma situação 10 pontos, então, do 1 para o 2, porque ó, a pressão, velocidade, altura no outro ponto. Se existir todas essas considerações, certo? Que são escoamento ao longo da linha de corrente, escoamento invícido, regime permanente e escoamento incompressível. Tá. Regime permanente não varia de acordo com o tempo, as propriedades não variam de acordo com o tempo. Escoamento incompressível, lembra? A gente sempre está utilizando ele. A densidade é constante. Escoamento ao longo da linha de corrente, então é como se a gente estivesse sempre acompanhando aquela linha. Ah, mas a tubulação, ela desce, sobe, desce, mas se a gente pensa assim, ó, a água está dentro de uma tubulação, certo? Se eu colocar o corante em um ponto, injetar o corante em um ponto, se a gente fosse acompanhar essa partícula, né, até o final da tubulação, ela ia percorrer um caminho. Esse caminho que ela vai percorrer seria a linha de corrente. Mas vamos supor agora que a gente está analisando 4 partículas. Cada uma dessas 4 partículas, nessa tubulação, ela vai ter uma linha de corrente. Mesmo assim que ela sobe, que ela desce ou que ela vai para onde for, ela sempre vai ter uma linha de corrente. É o caminho que ela, geralmente, que ela vai estar percorrendo. E o escoamento invícido é como se fosse um fluido perfeito, né? Então ele não tem viscosidade. A viscosidade a gente pode considerar ela de uma maneira bem simples, como atrito, tá? Tipo, se não tem viscosidade, significa que se eu jogar um fluido no chão, ele não tiver viscosidade, ele vai continuamente estar percorrendo o caminho dele, certo? Então, pode falar. Viu? A equação, essa equação aí, só utiliza se atender esse isso aí, requisito lá do sistema, que é o... Poderia repetir para mim lá? Posso, ó. Tá na folha hipóteses, tá? Mas é sempre assim, ó. Escoamento permanente, que é o regime permanente, certo? Então, eu não sei se vocês perceberam, né? Sempre é regime permanente. Quando não for, vai estar falando no enunciado, ó, não é regime permanente, tá? Vai ser regime transiente. Daí não aplica mais essa fórmula, daí muda. Isso. Ou, aqui, ó, até no final da folha a equação de Bernoulli fornece resultados corretos apenas quando aplicada a uma situação de escoamento onde todas as 4 hipóteses foram consideradas. Então, significa que ele fornece o resultado correto. Você quer dizer consideradas e atendidas. Isso, é aquela que a gente faz as considerações. Aí, se não atende o exercício, não dá uma dessas hipóteses, professor, daí desconsidera essa fórmula, tem que manipular ou utilizar outra? Então, você até pode usar, certo? Só que assim, não significa que o seu resultado vai estar 100% correto, tá? Na verdade, isso aqui é uma coisa assim, é meio teórica, né? Eu sempre, quando eu dava aula disso aqui, eu sempre costumava falar para os alunos assim, ó, o que eu posso fazer? A gente resolve vários exercícios sendo todas essas hipóteses, certo? O que eu posso fazer? Escrever lá, ó, considerando que o regime é transiente, no enunciado, entendeu? Aí, quando vocês lembrarem disso aqui, pô, mas se é transiente, já não é o permanente, então eu não posso utilizar. Então, a resposta seria, não é possível utilizar a equação de Bernoulli para ter o resultado correto. Ponto. Mas, por exemplo, não, mas eu quero calcular mesmo assim, beleza, você pode aplicar ela, só que não significa que o seu resultado está correto. Entendeu? Então,
Primeira coisa aqui, né, de Bernoulli, tem que ser as 4 considerações, certo? 2 delas a gente sempre está utilizando, que é regime permanente, escoamento incompressível, aí agora entra 2 novas. Escoamento invícido, ou seja, sem atrito, e escoamento ao longo de uma linha de corrente. Tá. Isso aqui, ó, por exemplo, não vai estar falando no enunciado que não é na mesma linha de corrente. Também não vai estar falando que o escoamento é que tem uma certa viscosidade ou não, entendeu? Então, ele dificilmente fala que é alguma coisa dessas. Só que, se tiver bem claro, ó, não é regime permanente ou não é alguma delas, aí não pode utilizar mesmo, tá? Então, ó, para a gente aplicar um pouco, né, vamos para a página 4, que é um exercício, tá? Que aqui eu acho que a gente consegue contextualizar um pouco mais o que é a parte de Bernoulli, certo? Então, ó, aqui, ó, nesse caso aqui tem um bocal, tá? Esse aqui é um exercício clássico também de Bernoulli, que a gente consegue aplicar ele. Vocês vão ver que o que começa a acontecer aqui agora, igual acontece sempre em termo, sempre tem um link com a matéria que a gente já viu, tá? Porque assim, ó, ar escoa em regime permanente e com baixa velocidade através de um bocal horizontal que descarrega para a atmosfera. Tá. Na entrada do bocal, a área é de 0,1 metro quadrado e na saída é 0,02 metro quadrado. Determine a pressão manométrica necessária na entrada do bocal para produzir uma velocidade de saída de 50 metros por segundo. Então, o que ele dá aqui? A área na entrada, a área na saída, fala que na saída está sendo descarregado para a atmosfera e fala que a velocidade na saída é 50 metros por segundo, certo? É só isso que fala no enunciado. E o que pede? Determine a pressão manométrica na entrada. Então, ó, o que acontece? Pressão manométrica, se a gente voltar um pouco, né, o que é a pressão manométrica? A pressão manométrica é sempre a pressão absoluta menos a atmosférica, certo? Então, é o que eu estava falando para vocês. E nesse outro exercício que vocês vão me entregar depois, ele pede a pressão absoluta. Lembra, se fala pressão absoluta, sempre a gente tem que levar em conta, na conta, o valor da pressão atmosférica. Sempre que pedir pressão manométrica, é descontado da pressão atmosférica. Eu não preciso colocar o valor físico da pressão atmosférica, certo? No enunciado. Então, ó, ali eu até coloquei em cima, o que a gente quer? Encontrar P1 menos P2, certo? Por quê? Porque se é pressão manométrica, a pressão manométrica é a pressão absoluta menos a atmosférica. Então, qual é a ideia desse exercício? A gente tem dados da entrada e dados da saída. E sabemos que é um bocal, certo? Então, a primeira coisa para a gente utilizar isso aqui. Eu posso utilizar a conservação da massa? A gente vai utilizar aqui, certo? Eu preciso calcular alguma força? Não, então não é quantidade de movimento. Eu tenho que descobrir uma pressão. Então nós vamos para a parte da equação de Bernoulli. Se vocês olharem, eu até coloquei em destaque a equação de Bernoulli aí, certo? Então, ó, o que a gente vai fazer? Temos dados da entrada e da saída, ou seja, o ponto 1 e o ponto 2. Assim que eu falar entrada e saída, é ponto 1 e ponto 2 aqui, nesse exercício. Lembra que pela dedução, pressão, velocidade, altura é constante. Então, a gente consegue colocar do ponto 1 e do ponto 2. Feito isso, o que a gente precisa? Sempre a gente vai colocar os valores que a gente tem. Nesse caso aqui, ó, lembra? Tá vendo que é só um bocal e a gente está numa linha de corrente? A linha de corrente aqui, ela não vai ter variação de altura, certo? Imagine assim, ó, vocês viram que bem no centro eu escrevi linha de corrente. Se tivesse várias linhas aí para baixo e várias linhas para cima, se a gente for acompanhar aquela linha do início até o fim nela, isso está na mesma linha de corrente, tá? Até porque tem uma outra situação aqui, que eu coloquei aqui, ó, e essa é bem importante, que a gente já utilizou um pouco antes, que é a velocidade uniforme nas seções. Por quê? Quando eu falo isso, eu estou falando que em todos os pontos, na região 1 ali, a velocidade é a mesma. E na saída também. Isso auxilia a gente, né, na parte da conservação da massa e aqui também, tá? Então, colocamos a equação lá.
dados do ponto 1 na esquerda e dados do ponto 2 na direita. Beleza. O que acontece? Primeira coisa, ele fala que tem uma diferença de pressão. Então, a pressão no ponto 2, ele fala que é descarregado para a atmosfera. Sempre que falar isso, então a P2 é igual à pressão atmosférica. Então, já sabemos uma informação. A pressão no ponto 1 é o que pede. Então, é a 1 menos a 2, porque como que é a manométrica, P1 menos P2, isso é a pressão manométrica. Tá. Velocidade na entrada, não temos. Tem diferença de altura nesse caso? Entre o ponto 1 e o ponto 2? Não tem. Por quê? Lembra que eu falei, está na mesma linha de corrente, certo? Vai ser muito claro quando tiver diferença de altura, certo? Vai de um ponto 1 até um ponto 2 que está tanto de altura diferente. Então, vai ser fácil a gente perceber pelo enunciado ou pelo próprio esquema quando vai ter essa... É o caso do exercício 2, né, professor? Tem Isso diferença aí. de altura. É isso mesmo. Então, ó, como não tem diferença de altura, o Z1 é igual ao Z2, então esses termos são zero. Então a gente pode cortar ele fora, certo? Então Z quer indicar a altura do... Isso, Z é a altura, certo? Aí o que acontece? Quando tiver diferença de altura, a gente tem que escolher um ponto de referência. Aqui é o meu ponto zero e dali você considera. Se tiver para cima ou para baixo também vai levar em consideração o positivo e o negativo. Tá? Professor, só uma dúvida que surgiu. É só a altura da linha em questão da linha, né? Isso, na verdade assim, é entre os pontos, tá? Tipo, ponto 1 e ponto 2. Tá. Aqui é um bocal, né? Então é tipo, uma hora maior Então, vai para uma menor. Altura da diferença entre os pontos. Isso aí. Beleza. Então, ó, vejam bem, isso aqui deu uma simplificada na equação, porque a altura é a mesma. Então, o que a gente tem? Pressão no ponto 1, que a gente não sabe. Temos uma velocidade no ponto 1, que a gente não sabe. Temos a densidade. No caso, ó, eu coloquei ali na equação, mas eu não falei para vocês. Se quiserem anotar, a densidade do ar, ela é 1,23, que eu usei aqui, 1,23 kg por metro cúbico. Aí ela varia um pouco de acordo com a temperatura, mas geralmente a gente utiliza 1,23. Tem alguns exercícios que ele considera 1,22 meio, mas é 1,23. Tá? Isso aqui é tabelado, então não precisa decorar, certo? Assim como o da água a gente sempre utiliza 1000, tem lugares que usa 999. Então, às vezes dá uma diferençazinha, sabe? Por exemplo, se vocês forem calcular e cada um fizer de um jeito, não tem problema. A gravidade também, 9,81. Tem gente que usa 10, tem gente que usa 9,8, tá? Então, pressão na entrada e na saída, velocidade na entrada e na saída, tá? Eu não sei a velocidade na entrada. Só que o que acontece? Lembra? Se a gente voltar um pouco na conservação da massa, uma quantidade de fluido está entrando e essa mesma quantidade de fluido vai sair. Isso significa que a vazão na entrada é igual à vazão na saída, certo? Isso a gente chega pela conservação da massa, certo? Que daí foi que eu fiz a do ponto 2. Aí entra né, o valor lá, e a gente vai chegar que V1 a 1 é igual a V2 a 2. Maravilha. Quando a gente tem isso, lembra, a gente tem os dados da área da entrada e da saída, e temos a velocidade na saída. Automaticamente a gente acha a velocidade na entrada, certo? E a gente chegou que a velocidade na entrada aqui, nesse caso aqui, deu 10 metros por segundo. É o que tem sentido, porque veja bem, a vazão é a mesma. Quanto maior a área, menor a velocidade. Quanto menor a área, maior a velocidade. Então, ótimo. Isso tem sentido. Isso aqui é uma coisa assim que é bom vocês darem uma analisada para se tiver meio perdido no exercício, às vezes encontra um valor, mas isso faz sentido que eu estou encontrando, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre falo, mas é que realmente faz sentido.
Pô, a área maior, a velocidade tem que ser menor. Tá? Então, ó, voltar um pouco, né, naquela equaçãozinha, ela está um pouco na direita da folha aí, na página 3. Tá? Então, o que eu fiz aqui agora? Ó? Tinha informações do ponto 1 na esquerda e do ponto 2 na direita. O que eu vou fazer? Eu vou juntar agora. Por quê? Queremos a pressão manométrica. Pressão manométrica é a pressão absoluta naquele ponto menos a pressão atmosférica. O ponto 2 é igual à pressão atmosférica. Então, a pressão 2 é igual a Tm. O que eu fiz? Passei a pressão para a esquerda e passei a velocidade 1 lá para a direita. Certo? Quando a gente faz isso, ele cai nessa outra equação aqui. Pressão 1 menos a pressão 2 dividido pela densidade. Vai ser igual a velocidade 2 ao quadrado menos velocidade 1 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Certo? Ah, mas eu quero só a pressão manométrica. Então, P1 menos P2. Isso já é a pressão manométrica. O que foi feito? Pegamos a densidade, passamos multiplicando lá, porque ele estava dividindo, ele passa multiplicando. Aí, só substituir os valores, certo? A sacada de Bernoulli é como trabalhar... Deixa eu aceitar aqui. A sacada da equação de Bernoulli é só como trabalhar com ela, certo? Aí, ó, vocês podem ver que depois a conta é tranquilo, certo? Daí, ó, o que eu escrevi aqui? Quando a gente faz essas contas aí e tal, nós vamos chegar que a pressão 1 menos a pressão 2, que é igual a pressão atmosférica, é a resposta, certo? É o que a gente está pedindo, que é a pressão manométrica. Vai dar 1.476 kg por metro vezes segundo ao quadrado. Aí, a pressão, qual a unidade de pressão? Pascal. E o que é Pascal? Newton por metro quadrado. Então, nós nunca vamos conseguir escapar disso, tá? Toda vez chega no final, pô, mas eu tenho que fazer essa conversão? Sim, porque pressão é em Pascal. Pascal é igual a Newton por metro quadrado. Mas isso aqui, ó, esse finalzinho aqui, de tanto que vocês estão trabalhando, vocês já devem ter enjoado escutar eu falar, então sempre a gente utiliza. Como que faz? 1 Newton é igual a quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Quando a gente faz isso, opa, realmente, vamos chegar na unidade Newton por metro quadrado, que é igual a Pascal, ou a gente pode utilizar nesse caso aqui, ó, que deu 1.476 Newton por metro quadrado. Eu posso falar que é 1.476 Pascal ou 1,476 kPa, certo? Quilopascal. Tá? Agora, o exercício 2, certo? O exercício 2 é o que vocês vão me entregar e vocês vão postar essa atividade agora lá no campus, tá? No NMS lá. Vocês viram lá, eu coloquei data agora, tá? Então, professor, eu posso... Oi. Tô. Hum. Isso aí. Sim, o que acontece, né, quando a gente fala que é regime permanente, significa que nada varia de acordo com o tempo. Então, se não tem essa variação, esse termo é zero. Quando esse termo é zero, vai estar multiplicando pelo resto, por isso que ele já desconsidera, porque zero vezes alguma coisa vai ser zero, então ele sai fora. Tá? Ah, tá. Isso aí. Certo? Então, ó, eu vou ler com vocês só o enunciado, tá? Daí depois eu já vou tentar jogar no outro negócio lá. Espero que dê certo. Então, ó, isso aqui o que acontece? É um tubo em U, atua como um sifão de água. É um sifão, tá? A curvatura do tubo está a 1 metro acima da superfície da água e a saída do tubo está a 7 metros abaixo da superfície da água. A água sai pela extremidade inferior do sifão como um jato livre para a atmosfera. Então, ó, isso aqui, quando fala que é um jato livre para a atmosfera, isso aqui é uma informação que o ponto 3 está jogando para a atmosfera. Então, sempre que fala jogando para a atmosfera, a gente sabe a pressão daquele ponto. Tá? Determine, após listar as considerações necessárias,
a velocidade de jato livre, ou seja, a velocidade na saída, que é em 3, e a pressão mínima, a pressão absoluta mínima da água na curvatura. Então, ó, aqui ele fala pressão absoluta. Quando fala pressão absoluta, a gente vai ter que considerar a pressão atmosférica no cálculo, certo? Só que vocês percebam aqui uma coisa, velocidade de jato livre, ou seja, eu quero descobrir a velocidade em 3. A pressão mínima absoluta na curvatura, ou seja, no ponto 2. Esse exercício, a gente vai ter que utilizar a equação de Bernoulli 2 vezes, certo? Agora, gente, eu vou tentar, eu espero que eu consiga mandar pro o termo que eu estava tentando trabalhar aqui, que é um... Vocês estão vendo alguma coisa ou não? Estão vendo eu ainda, né? Isso. Ah, aqui, ó. Vai dar certo. Deu certo? Deu. Maravilha. Então, ó, aqui, ó, esse aqui é o exercício, certo? Tem os enunciados lá, mas vocês perceberam que ele não fala nada, só fala que é água, tá? Aí, ó, o que eu tentei fazer aqui? Deixa eu ver aqui, acho que isso aqui vai dar certo. Você consegue ver isso aqui, né? Aham. Então, beleza. Então, ó, vamos lá. Ponto 1. Vamos por partes primeiro, tá? O que a gente sabe desse ponto 1? Nós sabemos que ele está para a pressão atmosférica, certo? Então, a pressão em 1 é igual à pressão atmosférica, beleza? Primeira coisa. Sempre que tem isso aqui, imagine esse reservatório aqui, tá? Que é uma água. Imagine esse reservatório como uma represa, tá? Eu não sei se... Quer ver uma maneira mais simples? Imagine que você tem uma propriedade num sítio e o que muita gente faz? Puxa a água da represa para bombear a água para qualquer lugar no sistema seu ali. Encare como esse ponto 1 aqui, ele é o nível da água, certo? Então, imagine uma represa. Independente da quantidade de água que você está puxando, alguma vez você vai reparar se vai ter uma certa velocidade desse fluido baixando. Ou não? Imagine, ó, estou Se puxando estiver água. bombeando, professor, se estiver Isso, bombeando, isso, estou tá, mas aí bombeando. no caso, se for um tanque sem entrada se não tiver Imagine. entrada de reposição de água, ele vai estar baixando o nível, né? Então, mas ó, veja bem, aqui a gente sempre utiliza um reservatório muito grande, tá? É como se eu estivesse retirando isso aqui de um lago. E o que acontece, né? É porque isso é uma coisa muito importante, por isso que eu estou frisando para vocês, tá? É aquele negócio, você está puxando a água de um rio, certo? Com uma bombinha aqui, daí você tem um diâmetro. Aqui eu tentei representar, tentei manter o mesmo diâmetro, né? Mas você tem um diâmetro pequeno, por mais que seja, vamos exagerar, o diâmetro de 1 metro. É muito. 1 metro da tubulação que está puxando água de uma represa muito grande. O ponto 1, imagine, é o nível da represa, certo? Independente da quantidade de água que eu puxar naquela tubulação, nunca que eu vou perceber essa água baixando, certo? Então, isso é uma coisa assim, sempre que a gente vai utilizar isso aqui, a equação de Bernoulli, vai ter um reservatório, certo? E esse reservatório, geralmente, a gente está puxando isso de algo muito grande. Então, isso implica no quê? Numa consideração. A gente sempre vai falar que a velocidade no ponto 1 é igual a zero. Por quê? Tá faltando 10 minutos. Por quê? Ó? A gente nunca vai perceber, independente da quantidade de água que você puxar, que esse nível da água vai baixar. Certo? Outra coisa que é muito... Quer dizer, a diferença de deslocamento é insignificante para a proporção do reservatório que eu tenho, né, professor? É isso aí mesmo, certo? E, então, isso vai ser uma justificativa, vai ser uma consideração que a gente vai utilizar, certo? Que a velocidade no ponto 1 é igual a zero, porque o reservatório é muito grande. No livro ele traz assim que a tubulação que está puxando água é muito pequena.
Então, você vai perceber aquilo, porque a quantidade de água que está saindo é muito pouco. Tá? Essa é uma consideração muito importante. Outra coisa. Professor, mas sim, Oi. existe a velocidade, só que é muito pouco, né? Não, então, tipo, você nunca vai ver. É claro, existe. Só que isso aqui é de acordo com o tempo. Certo? É claro. Não Vamos contínuo. imaginar. Isso. Tem Tipo, que você não. tipo, entendi. Você tem que fazer uma marca lá, digamos, na superfície do lago, aí você volta, daqui uma hora, opa, ele abaixou lá 10 milímetros. Então. É isso aí. É uma coisa assim que você não vai perceber, entendeu? Porque a tubulação é muito pequena. Uma outra coisa muito importante aqui, ó. O diâmetro da tubulação é o mesmo, certo? Então, se o diâmetro da tubulação é o mesmo, significa que a velocidade em todos os pontos dessa tubulação é a mesma, certo? Então, ó, vamos lá, né? O que eu escrevi aqui, ó, a equação de Bernoulli é sempre usada entre dois pontos. Por quê? A gente quer, nesse exercício, o ponto 3, que eu até esqueci de colocar ele aqui embaixo. Como que a gente vai descobrir a velocidade no ponto 3? Da onde que a gente tem informação? Nós temos alguma informação do ponto 2? Ele está 1 metro acima da superfície do suposto lago. Isso, só isso, certo? No ponto 1, ó, vamos comparar, vamos fazer considerações entre o ponto 1 e o ponto 3, tá? Então, entre o ponto 3, está aqui, e o ponto 1, que está aqui. Primeira coisa, o que do ponto 1 e do ponto 3 é igual? A pressão? Exatamente. A pressão do ponto 1 é igual à pressão atmosférica e a pressão do ponto 3 é igual à pressão atmosférica. Então, ó, anote a equaçãozinha de Bernoulli aí, entre o ponto 1 e o ponto 3. P1 é igual a P3. Beleza. O que mais que eu sei do ponto 1 e do ponto 3? Eu sei que a velocidade em 1, pela consideração, é igual a 0. E eu sei, quer dizer, eu vou descobrir qual a velocidade no ponto 3, certo? E o que mais que tem de diferença entre o ponto 1 e o ponto 3? Que é exatamente a diferença de altura, certo? Então, com isso, vocês vão conseguir encontrar a informação da velocidade na saída. Percebam uma coisa. O que você que falou manda, por último, professor? Que com isso, com essas considerações entre o ponto 1 e o ponto 3, vocês vão conseguir descobrir a velocidade na saída, tá? Aqui no ponto 3, que é aqui embaixo, tá? Outra coisa. O que manda nisso também é a referência que a gente vai utilizar. Eu posso utilizar o ponto 0 aqui embaixo. O Júlio, por exemplo, pode usar o ponto 0 dele aqui. E o Juliano, vamos falando que está os primeiros aqui. E o Juliano vai utilizar o ponto 0 dele aqui. Então, tanto faz. Só que leve em consideração o sinal. Se a gente utilizar o ponto 0 aqui, o 7 está a menos. Se a gente usar o ponto 0 aqui, o ponto 1 está a 7 acima. Tá? Depois vocês fazem esse teste aí. Beleza, então, para achar a velocidade nas... Oi? Tinha falado da altura ali. No caso, então, se considerar o ponto 0 na altura do 1 ali, a altura do 1 seria 0? Exatamente, porque é a referência, entendeu? Daí, no caso do ponto 3, seria menos 7, você está falando? Isso aí. Ah, tá. Entendeu? Porque daí fica 2 menos 1 ou 1 menos o 2. Quer dizer, 1 menos 3 ou 3 menos 1. Tá? E também a gente pode considerar o ponto 0 aqui em cima, no ponto 2. Aí o 1 está a menos 1 e o 7 e o 3 está a menos 8. Vai dar na mesma. Tá? Aí, ó, outra coisa. Agora, o que ele pede depois? Qual a pressão no ponto 2 lá, que é lá na curvatura, certo? Então, a pressão aqui, no 2. Aí, aqui, tem duas formas para a gente fazer. A gente pode fazer entre o ponto 1 e o ponto 2, ou a gente pode fazer entre o ponto 2 e o ponto 3. O que a gente sabe? Que a velocidade do fluido em toda a tubulação é a mesma. Certo? Então, quando a gente acha a velocidade no ponto 3, a gente também tem a velocidade no ponto 2. A pressão no ponto 1
é igual a do ponto 3 e a do 2 é diferente. A velocidade no 1 é 0, a velocidade em 2 é a mesma daqui. Então, agora tanto faz, e o que vai ter diferença também, se vocês fizerem entre o ponto 1 e o ponto 2, ou entre o ponto 2 e o ponto 3, é a altura, certo? Mas aqui, então, tanto faz. O que é importante aqui de Bernoulli? Espera aí, tem alguém para entrar aqui. Acho que deu certo? Deu. O que vocês têm que sempre levar em consideração é, faz sempre entre dois pontos, ou esses dois, ou entre o ponto 1 e o ponto 3, independente de quantos pontos que tiver na tubulação. Então, vamos supor, lá na prática, lá, estão trabalhando e você quer descobrir qual que é a velocidade num ponto específico da tubulação. Tá. Se você sabe o diâmetro da tubulação, sabendo a vazão, tá, você sabe que num ponto é outra, aí você consegue analisar a diferença de altura e diferença de pressão. Então, Bernoulli é bem simples. Tem diferença de pressão entre um ponto e o outro? Se tiver, coloca esses termos na equação. Tem diferença de altura? Se tiver, coloca na equação. E tem diferença de velocidade? Com isso, você consegue encontrar qualquer outra incógnita, certo? É isso. Não sei se vocês conseguiram entender a lógica desse exercício aqui, né? Então, ó, o que é legal é o seguinte, que a velocidade em todos os pontos nessa tubulação é a mesma, tá? Então, é sempre isso. Isso vai ser uma informação muito importante para vocês. Até eu escrevi aqui, ó. Isso aqui, ó, veja bem. O que vai determinar quais pontos que vocês vão utilizar será em qual que você vai ter informação, certo? Porque, ó, por que a gente começou do ponto 1, entre o ponto 1 e o ponto 3, para descobrir as informações do ponto 3? Porque no ponto 1, eu tenho a velocidade. No ponto 2, a gente não tem a velocidade no começo, certo? No ponto 3, eu sei que a pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto 1. Ah, professor, mas eu posso começar entre o ponto 2 e o ponto 3 para descobrir qual que é a velocidade? Vamos lá, ó. Entre o ponto 2 e o ponto 3, no início do exercício, o que a gente sabe? Que tem diferença de altura, sabemos que a velocidade é igual, que tem diferença de pressão. Só que a gente não sabe a velocidade e não sabe a pressão no ponto 2. Então, é duas incógnitas. Por isso que a gente não pode começar entre o ponto 2 e o ponto 3. Tá? Então, Bernoulli é sempre assim. Tá? Antes que acabe aqui, ó, o que eu vou fazer? Na próxima semana, a gente vai fazer uma provinha. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou postar no campus a prova, tá? Só que, em vez de vocês tiverem um dia, vocês vão ter que fazer essa prova até no outro dia, certo? Aí vocês vão postar lá no campus mesmo. Ah, professor, eu não fiz. Paciência, tá? Eu conversei com o Rodrigo sobre, né, a situação que aconteceu aí da prova de vocês. Eu, para ser bem sincero, fiquei muito chateado, tá? Eu fiquei bem nervoso, porque eu imaginava que vocês iam fazer, porque vocês tiveram muito tempo. E desde o começo eu avisei. Não deixe para a última hora que não dá tempo, tá? Mas, gente, já vai acabar já. Professor, antes de acabar aí, eu queria só cortar esse assunto. Questão lá do trabalho, lá sobre o medidor de vazão. Ah, verdade. Ó, façam o seguinte. Eu quero que vocês gravem o que vocês fizeram, certo? Tenta gravar lá cara. Estão me ouvindo ou não? Eu tô, professor. Não, meu computador tá